Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um review, uma análise da Bíblia de estudo integrada. Aqui fala que é Bíblia de estudo, porém ela não chega a ser de estudo com notas de rodapé e tudo. Mas nós vamos mostrar como funciona ela. Aqui nós temos a Bíblia. Ela está encapada com plástico transparente. Não sei se vocês conseguem ver todos os detalhes dela. Aqui o texto em baixo relevo. Essa parte de cima, ela é de pano, é um certo tipo de tecido, e a parte de baixo um PU emborrachado. Aqui na lateral ela tem um texto, né? Bíblia de estudo integrada. Aqui as referências do modelo. A logo da Thomas Nelson, Brasil. Na capa dela, ela é, vou passar um pouquinho aqui, digamos que ela seja 16,5, porque tem um ponto da lombada que passa, 16,5 por 24 centímetros, 24 por 16,5. Aqui na lateral dela 3 centímetros, 3,3 mais ou menos. A gente pode arredondar para 3,5. A lateral dela é prateada. Normalmente as Bíblias são douradas, né? Mas ela é prateada. Ela vem com apenas um fitilho. Esse é um ponto negativo. Ela vem com um fitilho. A folha de rosto é uma folha grossa. E aqui nós temos a Bíblia, o material, né? A folha dela. Ela é uma folha fina, parece seda. Não chega a ser aquele papel jornal muito ruim, mas é uma qualidade boa do papel. Não daria para usar marca-texto, porque você acabaria passando, né? Aqui nós temos algumas informações. Editora Thomas Nelson, Rio de Janeiro. Aqui o nome do editor. Ela é na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Ela é a NVI antiga, não é a NVI de 2023, a nova NVI. Aqui nós temos dois sumários. O sumário tradicional, só que tradicional de acordo com a proposta da Bíblia, né? Porque ela é uma Bíblia cronológica. Nós temos o índice de acordo com a cronologia dos fatos. Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Salmos. Aqui no Novo Testamento vem João, Lucas, Mateus e Marcos. Aí vem Atos, Tiago, Gálatas, Tessalonicenses, Efésios. Você vê que a ordem é totalmente diferente
porque ela não é uma ordem canônica, é uma ordem cronológica. E aqui um ponto positivo é o sumário em ordem alfabética. Livro da Bíblia em ordem alfabética, que ajuda bastante na hora de folhear a Bíblia, porque tem muita gente que não tem o costume, né? O hábito e a noção, e principalmente pelo fato do padrão dela ser diferente do que a gente está acostumado. Você ter um sumário em ordem alfabética ajuda bastante. Aqui a ordem cronológica dos fatos, uma breve explicação, as passagens paralelas, eu vou mostrar mais na frente como funciona. O texto está dividido em 7 seções históricas: da criação aos patriarcas, do êxodo à conquista, da conquista ao reino unificado, reino dividido, retorno à terra, a vida de Jesus e a igreja primitiva. As passagens paralelas, o índice e para estudos mais aprofundados. Ela é uma Bíblia que, para que você possa estudar sozinho, ela não chega a ter notas de rodapé, ela tem algumas explicações, mas nada que pudesse comparar ela com uma Bíblia de estudo, tanto que a lateral dela é 3 centímetros. Normalmente as Bíblias de estudo são muito mais grossas, né? Aqui todos os benefícios da tradução, nova versão internacional. E aqui começa o Antigo Testamento. Vamos lá. Uma breve introdução dessa parte. Aqui vem um mapa da ordem cronológica dos fatos. Os patriarcas, Abraão nasce, Jacó e Esaú nascem, Abraão morre. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele é todo em preto e branco. Aqui tem mais um mapa do êxodo da conquista. Aqui tem uma parte histórica também, ó. Egito, Síria, Palestina, Anatólia, Creta, Pérsia, Grécia e Itália. E aqui inicia o livro de Gênesis. Não sei se vocês conseguiram reparar, embaixo, aqui onde a régua está, tem uma régua com as datas: 2000, 1900, 1800, 700, 1600, 1500, 1400. Aí Juízes, depois Samuel, Davi, Salomão. Aqui está toda a ordem dos fatos. Ela possui algumas referências cruzadas. Aqui, no rodapé. Deixa eu botar o dedo para ver se escurece. Ela tem a letrinha. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ela tem uma letra aqui: A, B, C, D, E, F. São as referências do texto. Um exemplo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui em cima do nome terra tem a letra A. Aí você vai no rodapé, a letra A está dizendo: ou quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra, disse Deus. Ela está novinha, ainda não foi utilizada, os papéis ainda colando. Aí vem 3, 4, eu quero mostrar uma coisa interessante. Aqui, ó, quando fala da descendência de Adão, ele vai mostrar um texto onde essa mesma descendência é citada. Aqui ela está sendo citada no livro de Crônicas e em Lucas, lá onde fala da genealogia de Jesus.
Aqui outra menção. A origem dos povos, aí vem os descendentes de Noé, os filhos de Noé, aqui o texto de Gênesis 9, e cita novamente 1 Crônicas. Algumas notas de rodapé são bastante interessantes, porque eles mostram o sentido da tradução, o porquê que determinada palavra foi traduzida daquele jeito. Versículo 10, capítulo 10, versículo 9. Hebraico, valente, caçador, diante do Senhor. Aqui tem a explicação. Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou predecessor, também nos versículos 13, 15, 24 e 26. Então existem algumas notas de rodapé com explicações e às vezes traduções, notas de tradução. Bastante interessante, ajuda bastante, que às vezes o sentido a gente consegue tirar outro sentido da palavra. Vamos para o próximo livro, depois que acaba Êxodo, inicia o livro de Jó. Então, de acordo com a cronologia dos fatos, o livro de Jó ele vem logo após o livro de Gênesis. Segunda aprovação de Jó. Você vê que se você quiser fazer alguma anotação, você tem, por ser um texto mais poético, ele tem todo esse espaço lateral que você ganha, né? Indo para o mais longe possível, cerca de 12 centímetros. Dá uma média de 9 centímetros, tirando por base o ponto mais longe. A gente tem aqui cerca de quase 10 centímetros de espaço para anotação. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa Bíblia são em referência aos Salmos. Nós temos aqui um livro de Samuel, por exemplo. Alguns desses salmos são cânticos, outros são lamentos, e o texto a que se refere determinado evento, ele vem logo em seguida o salmo correspondente àquele texto. Aqui, o Salmo 51, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Ele vem do texto de 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. Aí o Salmo 51, ele foi criado justamente após essa repreensão do Senhor por meio do profeta Natã. Depois nós temos aqui um salmo de Davi. Aí aqui tem escrito que é um poema. Tá vendo? Pela ordem, Salmo 51, depois o Salmo 32. Aqui a gente consegue perceber que tem pausa. Seria uma melodia, né? Aí, segundo Samuel, termina o texto. Aí vem Crônicas. Aí, primeiro Crônicas. Aí vem alguns outros salmos. Salmo 60. E parte do Salmo 108. Você vê que não está o salmo completo. Essa parte, ela foi produzida depois. E eles foram encaixadas por causa do mesmo sentido. Aqui tem os livros de Provérbios,
os capítulos de Provérbios. Aqui a regra que eu tinha falado, cronológica, ela está em toda a Bíblia, de uma capa a outra. Agora nós vamos para o Novo Testamento, que é uma coisa muito interessante que eu gostei, que é justamente os textos paralelos. Quando os textos são iguais, eles são colocados um do lado do outro, para que a gente possa ter essa noção. Aqui um exemplo: Jesus e as crianças. O texto de Mateus 19, do 13 ao 20, Marcos 10, do 13 ao 21 e Lucas 18, do 15 ao 22. O mesmo texto, Jesus e as crianças, e aqui embaixo o jovem rico. Só Lucas que muda um pouco. Na verdade, quem produziu depois, né? Que os títulos eles não existem no original. Então você vê os textos paralelos, emparelhados um do lado do outro, para que possa melhorar a nossa compreensão, e ajuda até na questão de você adiantar, né, a sua leitura, porque você tem eles lado a lado e você acaba fazendo essa comparação e ganhando até um tempo. Aqui Mateus 19 do lado de cá e Marcos 10, que fala sobre o divórcio. Existem alguns casos que vai aparecer João também, mas basicamente são os sinóticos, que é Lucas, Marcos e Mateus, mas algumas vezes vai aparecer Lucas e João com o mesmo texto, e vai aparecer também os 4 lado a lado. Mas basicamente são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito parecidos, né? Eles contam os fatos da vida de Jesus. João ele tenta trazer mais uma visão teológica do Cristo como Deus, Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Aqui tem uma explicação da igreja primitiva e inicia o livro de Atos. Um gráfico e aqui inicia Atos. Após o capítulo 12 de Atos, a gente vem o primeiro capítulo do livro de Tiago. Nas Bíblias tradicionais, Tiago está lá no finalzinho, perto de Apocalipse, né? Mas de acordo com os acontecimentos, Tiago foi um dos primeiros a serem escritos. Aí volta aqui para Atos. E depois vem Gálatas, uma das primeiras cartas de Paulo foi o livro de Gálatas. Para ser mais preciso, né? A primeira carta de Paulo escrita foi a carta de aos Gálatas, depois Tessalonicenses, e você vai nesse mesmo ritmo até o final dela, com bastante notas de rodapé, bastante explicações teológicas, notas de tradução, e aqui finalizando com o capítulo 22 de Apocalipse. No finalzinho nós temos uma folha de pesos e medidas. Depois o índice de textos bíblicos, referências em cinza, indicam que a passagem
é um paralelo conceitual. Aí nas páginas 7 a 9 tem explicando o que é esse paralelo conceitual. E aqui acaba, vem uma folha de rosto. Aqui vem dizendo a gramatura da folha. Esta Bíblia foi composta em câmbria e impressa sobre papel Bíblia Premium, 28 miligramas de gramatura, para Thomas Nelson Brasil. A gente sabe da qualidade da Thomas Nelson, né? Existem Bíblias com materiais de folhas mais grossas, como tem aqui no canal, mas essa é uma Bíblia muito boa, dá para você riscar. Eu não aconselho a você utilizar o marca-texto de nenhuma espécie. Ou você utiliza lápis de cor, que é o que eu costumo usar, ou então giz de cera. O lápis de cor ele tem uma maleabilidade melhor quanto a você riscar os textos, você circular eles e fazer a sua pintura. Fora que a gente consegue controlar, né, a intensidade das cores e acaba não vazando para o outro lado. Então eu costumo usar caneta e lápis de cor, é o meu material preferido. Então aqui nós encerramos nosso review, esta análise completa da Bíblia de estudo integrada. Se você acha que ficou faltando mais alguma análise a ser feita, deixe seu comentário para que a gente possa prosseguir com a análise nos comentários, para que a gente possa tirar as dúvidas uns dos outros. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, enviar para os amigos, deixe seu comentário e muito obrigado por chegar até aqui. Deus abençoe a todos.